Já pensou se você fosse capaz de antecipar a próxima recessão na economia americana? Ou mesmo um boom imobiliário? Ou quando nós teríamos uma próxima onda inflacionária? Para isso é necessário dominar os ciclos econômicos. E é por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre uma obra-prima, que é o livro Beating the Business Cycle. E no final, além de todo o conteúdo desse vídeo, você vai saber de uma novidade, uma grande surpresa. Meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, inscreva-se no canal e fique ligado em todas as novidades. Vamos lá! Os ciclos econômicos existem há anos, ou melhor, há milênios. A própria Bíblia cita um período de 7 anos de fartura que seriam seguidos por 7 anos de escassez. Ainda assim, os economistas em geral são muito ruins em conseguir prever os pontos de inflexão de um ciclo econômico. Isso porque é normal que o ser humano tenda a projetar para o futuro aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos. Então, se a economia cresceu e se expandiu pelos últimos 5 anos, a maioria dos economistas e pessoas que não são profissionais do mercado vão estimar que os próximos 5 anos também serão de crescimento. E esse exemplo se aplica para o crescimento, para uma desaceleração, para a inflação ou um boom nos ativos. Mas eu quero te mostrar que existe uma maneira não de você prever os ciclos, mas conseguir entendê-los e antecipá-los. Um ciclo virtuoso ele funciona de uma maneira muito simples. Então nós temos um aumento do emprego, depois um aumento da renda dos trabalhadores, que aí podem gastar mais, podem viajar mais, trocar de carro, trocar de casa. Isso gera um aumento nas vendas. Se existe um aumento nas vendas, a indústria vai começar a vender mais, as empresas de serviço vão contratar mais gente. Com isso, a produção sobe e a gente tem um ciclo virtuoso. Só que o ciclo ele também se repete de forma negativa. Quando as vendas começam a cair, o desemprego começa a subir, os trabalhadores começam a ganhar menos. Os ciclos existem há anos. No passado, o ciclo ele era influenciado principalmente por questões agrícolas. Então, numa economia agrícola, as mudanças no clima e no rendimento das safras tinham um impacto direto no crescimento. Com o passar dos anos, a humanidade ela foi evoluindo, a gente deixou de ser uma economia agrícola, as principais economias do mundo, para nos tornarmos economias mais industriais, e também tivemos diversas novidades e inovações que contribuíram para a suavização do ciclo econômico. Uma delas foi a criação do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, em 1913. Políticas monetárias que tentam ser anticíclicas, que tentam gastar mais em períodos de economia desacelerando, que tentam gastar menos em períodos de economia em expansão. Nós tivemos o surgimento do seguro-desemprego, nós tivemos o quantitative easing, diversas tentativas de dominar ou pelo menos suavizar os ciclos econômicos. Não foi um único, mas sim diversos momentos da história, economistas e políticos disseram ter domado os ciclos econômicos e que a sociedade não mais precisaria enfrentar ciclos de inflação, ciclos de recessão. Mas, na verdade, sempre que essas afirmações foram feitas, meses ou anos depois, elas provaram estar erradas. Isso serve para a bolha.com, isso serve para 2008, isso serve para as diversas crises que nós tivemos no mercado da economia real e também no mercado financeiro ao longo dos últimos anos. Mas existe uma explicação do porquê os ciclos econômicos eles são muito mais suaves do que eles eram no passado. E a explicação reside na mudança que a gente teve de uma economia dominada pelo setor manufatureiro, então, primeiro uma economia agrícola, depois uma economia industrial, dominada pelo setor manufatureiro, ele é altamente cíclico, para uma economia dominada, liderada pelo setor de serviços, que é um setor mais estável. Olha esse dado, há 50 anos, 1/3 de todos os empregos nos Estados Unidos eram no setor industrial, enquanto que hoje apenas 11% dos empregos estão na manufatura. Por outro lado, 83% dos americanos trabalham no setor de serviços. Então, o que suavizou os ciclos econômicos foi a migração de uma economia voltada para o setor industrial para uma economia que migrou para o setor de serviços. Isso porque na indústria nós temos toda uma cadeia que é completamente extensa, que vai desde a matéria-prima, que vai passando por diversas transformações, até que a venda ocorra lá na ponta para o consumidor final.
Então, se o consumidor final ele começa a reduzir as suas compras, se ele começa a parcelar mais, se ele começa a negociar mais, demanda um tempo, exige-se um tempo até que esse alerta de perigo, esse alerta de redução das vendas chegue aqui na ponta inicial, chegue aqui na ponta das matérias-primas. Então a indústria ela é muito cíclica e ela demora para responder aos altos e baixos da economia. Enquanto que o setor de serviços, por não trabalhar com estoque, ele consegue se mover muito mais rapidamente. Na verdade, a variável mais importante para o setor de serviços, que poderia dificultar as movimentações quando a economia está mais pujante ou quando a economia está mais fraca, são as novas contratações ou a demissão dos atuais empregados, e para isso criaram-se algumas soluções. Mas antes, perceba nesse gráfico na tela a diferença entre o setor de serviços, nessa primeira linha, e o setor de manufatura. Como o setor de serviços ele passa sim por altos e baixos. Se você é empreendedor, se você trabalha numa empresa que oferece serviços, você sabe que existem momentos do ano que são melhores, piores, que nem todos os anos são bons, mas acaba sendo muito mais suave do que o setor de manufatura, que parece uma roda gigante com altos e baixos. E para facilitar ainda mais na suavização dos ciclos econômicos, foram criados estabilizadores automáticos, sendo o principal deles o seguro-desemprego. Então hoje, quando um trabalhador ele é demitido, ele tem direito ao seguro-desemprego. Então se você perde o seu trabalho, obviamente que você vai consumir menos, você vai repensar, você vai mudar as suas decisões financeiras. Mas se você tem um seguro-desemprego, ainda que você reduza o seu padrão de vida, você vai continuar gastando. Isso faz com que a economia continue girando. Então, alguns estabilizadores automáticos foram criados. Isso fez com que o ciclo continuasse a existir, mas de uma forma muito mais suave do que era anos atrás ou séculos atrás. E você pode estar se perguntando, tá bom, Renan, eu já entendi o porquê que os ciclos eles foram suavizados, e eu percebo na minha empresa, eu percebo na economia do nosso país que os ciclos eles são constantes. O que eu quero saber é como antecipar os ciclos econômicos para eu poder ganhar dinheiro com isso, para eu poder me defender das quedas, para eu poder ter um planejamento, um orçamento melhor para a minha companhia. E para responder esse questionamento, o livro nos mostra 3 tipos de indicadores econômicos que você precisa compreender. Então nós temos os indicadores econômicos antecedentes, os indicadores econômicos coincidentes e os indicadores econômicos atrasados. Os nomes falam por si só. Mas o que nós precisamos entender? Indicadores atrasados são indicadores econômicos que falam, que mostram algo que já aconteceu. Geralmente eles são os mais noticiados pela mídia, mas são os que têm menos valor. Um exemplo é a inflação, o PIB e a própria taxa de desemprego. Nós temos os indicadores coincidentes, indicadores que andam junto com a economia. A gente poderia olhar, por exemplo, o número de vendas no varejo. E nós temos o que você precisa filtrar principalmente desse vídeo e aplicar nos seus negócios, nos seus investimentos, o que são os indicadores antecedentes. São indicadores que inflexionam, seja para baixo, seja para cima, antes da economia. São indicadores que não preveem o que vai acontecer com a economia, mas têm a capacidade de antecipar. Então, com 3 meses, com 6 meses, existem indicadores com um tempo de antecipação de mais de um ano. Você pode saber qual rumo que a economia está tomando e com isso você vai saber se é o melhor momento para comprar uma casa ou não, para mudar ou não de emprego, para começar ou não o seu negócio. Os autores do livro colocaram uma tabela muito boa com 8 principais indicadores e o tempo médio de antecipação sempre que a gente tiver um negativo na frente ou o tempo médio de atraso sempre que a gente tiver um sinal positivo na frente em diferentes períodos da economia americana. Esses indicadores são os indicadores antecedentes para a economia americana. O primeiro deles, o preço de commodities, a jornada média de trabalho, o contratos de edifícios comerciais e industriais, novas incorporações, o índice de novos pedidos, o início de construções residenciais, o índice de preço de ações, um parênteses aqui. Sim, o mercado acionário ele é um indicador antecedente da economia. Ele costuma subir antes da economia se recuperar. Então, se você estiver passando por uma recessão, por uma crise no seu país, perceba que o mercado de ações vai começar a subir enquanto a economia ainda está muito ruim e ele também antecipa as recessões e as correções. Então, o mercado acionário vai começar a cair antes que uma economia comece a entrar numa recessão propriamente dita. E nós temos o último indicador, que é o número de falências empresariais. Então, são vários indicadores que você pode acompanhar. O que você vai perceber ao longo dos anos, e se você já tem mais experiência, você já percebeu isso,
é que muitas vezes os indicadores eles acabam se contradizendo. Então, um indicador aponta para um lado e o outro aponta para o outro. Isso é normal, não é sempre que você vai ter todos os indicadores apontando para o mesmo lado. Mas a melhor forma de você imaginar esse cenário é pensar em cada indicador como sendo uma peça do quebra-cabeça e você precisa conseguir interpretá-los de uma forma geral, nunca se guiando por um único indicador isolado. E para dar a solução para esse problema, os autores eles criaram o que são os índices compostos. São indicadores que na sua confecção já tem mais de um indicador. Então, se a gente pegar um indicador que você pode acessar gratuitamente, que eu queria deixar para você de dica, o Leading Economic Indicator da The Conference Board, ele é um indicador que compila mais de 10 métricas diferentes. Então você pode ter uma métrica falando isso e a outra métrica falando algo oposto. Agora, quando você compila 10 métricas diferentes, a chance de você acertar é muito maior e você consegue ser muito mais assertivo nas suas decisões. Então, para os seus negócios, para as decisões do seu portfólio, olhe sempre para indicadores antecedentes que antecipam o ritmo e o nível de atividade econômica de um país. E a surpresa é a seguinte: esse livro, essa obra-prima, ela estava disponível até pouco tempo apenas em inglês e a um preço muito alto. A Convex, da mesma forma que ela fez com outros grandes clássicos, Portfólio Permanente, Trading Chaos e Education of Speculator, comprou os direitos e traduziu esse livro. Então, muito em breve, daqui a algumas semanas e meses, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, você vai conseguir adquirir esta obra-prima que vai te ajudar demais no seu conhecimento de base de economia. Então, mais um livro, mais uma obra para agregar para todo o ecossistema financeiro do mercado brasileiro. Me conta nos comentários se você gostou, se ficou alguma dúvida nós também te responderemos e até o nosso próximo vídeo.